Saudações a todos os internautas que participarão deste autoestudo patrocinado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Eu gostaria que vai versar sobre auditoria de demonstrações contábeis. Eu gostaria de me autoapresentar. Meu nome é Cláudio Gonçalo Longo. Tenho vários anos de experiência na área profissional, auditoria, milito na profissão há quase 40 anos. Em 2009, tive a oportunidade, 2008, 2009, de coordenar os trabalhos do Comitê Nacional de Normas, Comitê de Normas de Auditoria, CNA, do IBRACON, que teve a responsabilidade de trabalhar nas normas, na tradução das normas internacionais para o português e na sua implementação no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade. Atualmente, além do CNA, participo também na CNNT do IBRACON e de vários grupos de trabalho aqui do CRC. Bom, como eu disse, o nosso tema, auditoria das demonstrações contábeis. Esse autoestudo está dividido em 4 partes. A primeira parte, nós vamos começar a discutir em termos de contextualizar, né, a auditoria de acordo com as novas normas de auditoria, com as normas do CFC. E para isso daí, este primeiro slide, ele resume assim uma apresentação das normas do CFC, iniciando pelo Código de Ética, quer dizer, todos nós profissionais de contabilidade atuando em auditoria ou em outra área, estamos sujeitos ao Código de Ética do CFC e devemos observá-lo, certo? Bom, esse slide mostra também, logo abaixo do Código de Ética, a norma de controle de qualidade, a NBC PA1, que foi editada naquela oportunidade que eu mencionei, né, aprovada em 2009, e ela trata do controle de qualidade do trabalho. Nós vamos entrar depois, eu vou mostrar alguns detalhes relacionados com cada um desses tópicos, né? Controle de qualidade. Em seguida, vamos dar uma ideia sobre a estrutura conceitual para trabalhos de asseguração, contextualizando. Auditoria é um trabalho de asseguração, certo? Então, que envolve informação histórica, que é uma demonstração contábil. Nós podemos ter tanto a auditoria, né, através das NBCs TA, quer dizer, normas técnicas de auditoria, né, de asseguração, e também os trabalhos de revisão, que são através das NBCs TR. Bom, dentro desse conjunto de normas aprovadas pelo CFC, nós temos também normas aplicáveis a outros tipos de trabalho, que obviamente não farão parte, não são objeto desta apresentação, porque essa apresentação tem como base especificamente trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis, certo? Neste outro quadro, esse outro slide aqui, o slide 2, nós vemos essas normas, quer dizer, com as suas respectivas siglas, e o que nos interessa é exatamente essa coluna que trata de auditoria e asseguração. Perfeito? Bem, como eu falei, vamos repassar alguns conceitos importantes da estrutura conceitual. Então, ela distingue, primeiramente, o que é uma asseguração razoável de uma asseguração limitada. Para isso daí é importante a gente verificar no slide 3 a diferença que existe entre um trabalho, a palavra razoável, ela é no sentido de racionalidade, certo? E isso, às vezes, quando você compara, né, e usa a expressão asseguração razoável e asseguração limitada, às vezes, aqui no Brasil, a gente pode não ter uma percepção adequada do que significa a palavra, porque no Brasil, no português, a palavra razoável ela acaba tendo uma conotação um pouco inferior do que ela tem em termos internacionais, né? Essa palavra é uma tradução do reasonable. Então, o razoável aqui
asseguração razoável é no sentido de um trabalho onde é conseguido um reasonable assurance, que é, se nós formos analisar os níveis de segurança, nós teremos segurança absoluta, que é impossível, impraticável um auditor fornecer uma informação de que algo está absolutamente certo, ele trabalha em base de teste, nós vamos discutir ao longo da apresentação. Então, uma segurança absoluta não existe em termos de trabalho de auditoria. E o que existe é uma asseguração razoável, que é quando se faz uma auditoria, onde o auditor usa métodos e procedimentos racionais para fornecer uma opinião sobre as demonstrações contábeis, ou um trabalho de asseguração limitada, que é uma asseguração moderada, certo? Bom, nesse slide nós vemos também, é importante diferenciar o que é uma informação histórica de uma informação não histórica. Uma demonstração contábil é uma informação histórica, enquanto que, por exemplo, uma estrutura de controle interno não é uma informação histórica. Tá? Outro aspecto importante é que nos trabalhos de asseguração razoável ou auditoria, a conclusão é sempre dada na forma positiva, enquanto que num trabalho de asseguração limitada, a conclusão é dada na forma negativa. Se nós olharmos esse slide 4, ele deixa claro, ele mostra como é uma conclusão positiva, aquilo que nós estamos acostumados a ler nos relatórios de auditoria, onde diz, em nossa opinião, as demonstrações contábeis, financeiras representam ou não representam algo, certo? Enquanto que na conclusão da forma negativa, o auditor faz menção, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhuma modificação relevante que deva ser feita nas informações. Quer dizer, a diferença é que um trabalho, de acordo com a estrutura conceitual, um trabalho de auditoria de asseguração razoável, ele tem maior profundidade do que um trabalho de revisão limitada. Perfeito? Bom, é importante destacar que todos esses aspectos que nós estamos apresentando nesse primeiro módulo, quer dizer, quando nós trabalhamos, eu comentei, né, que na oportunidade, em 2009, quando nós trabalhamos na implementação das normas do Brasil, a gente teve que seguir, lógico, quando você traduz, você tem um compromisso de manter, de não adaptar e sim aplicar a mesma metodologia internacional, a mesma norma internacional. Hoje nós temos, de acordo com as normas internacionais, o que é feito? O auditor faz um trabalho no Japão, na França ou no Brasil e segue as mesmas normas de auditoria. Antigamente, antes da edição dessas normas de 2009, na verdade, o parecer do auditor, ele fazia menção às normas de auditoria aplicáveis no Brasil. Isso gerava assim, um desconforto, porque quem lia um relatório no passado, ele falava, bom, o que significa, como que são essas normas aplicáveis no Brasil, em que elas diferenciam das normas internacionais, certo? Hoje não, hoje nós temos as mesmas normas. E como a gente teve que seguir, né, o compromisso de manter o texto fiel, eu acabei, vamos dizer, até tendo a oportunidade de fazer uma apresentação em cima e apresentar um livro, né, preparar um livro, que é o Manual de Normas de Auditoria, onde é o texto base, inclusive, que está sendo usado para esse autoestudo, né? Logicamente, o livro, ele apresenta cada um dos capítulos, ele não é uma apresentação só das normas, ele tem comentários, vamos dizer, de natureza prática que ajudam o usuário, o auditor a implementar e aplicar essas normas de auditoria nos seus trabalhos ao longo da aplicação de todo
o conteúdo das normas, certo? Ele não é repetitivo, ele é um sumário das normas, apresenta o sumário das normas e exemplos práticos que são importantes para a vida profissional, certo? Bom, voltando ao slide, nesse caso aqui, no slide 5, nós temos os elementos de um trabalho de asseguração. Os trabalhos de asseguração, em primeiro lugar, ele envolve o relacionamento entre três partes. Se nós pensarmos, por exemplo, um trabalho de auditoria, quais são as três partes? Você tem a parte responsável, que é quem preparou as demonstrações contábeis, certo? Então, a companhia, a administração, o seu contador, é a parte responsável pelas demonstrações contábeis. Você tem os usuários previstos, são os acionistas, enfim, todos aqueles que usarão as demonstrações contábeis. Tanto os usuários internos, por exemplo, a própria administração, como usuários externos, né? Então, banqueiros, emprestadores, investidores, de uma forma em geral, que usarão as demonstrações. Esse é o segunda parte da necessidade de ter um envolvimento de três partes. E a terceira parte é o auditor independente. Esses elementos do trabalho de asseguração incluem também o objeto tem que ser apropriado, quer dizer, as demonstrações contábeis são objeto, que vão ter por base apresentar, por exemplo, o balanço patrimonial, apresentar a posição patrimonial e financeira da entidade, certo? Isso tem que ser preparado de acordo com critérios adequados. Quais são os critérios? No Brasil, são as práticas contábeis adotadas no Brasil, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E quarto elemento do trabalho de asseguração é a existência de evidência de auditoria apropriada e suficiente. E, por fim, o relatório tem que ser apropriado. E o relatório apropriado envolve o relatório, obviamente, escrito, um relato escrito, onde, se é nós vamos ver na apresentação, né, no módulo 4, principalmente, os modelos atuais de relatório, em que eles diferem do modelo anterior. Ok? Bom, entrando no assunto auditoria de demonstrações contábeis. Então, nesse slide 6, daqui para frente, nós vamos discutir auditoria de demonstrações contábeis. Em termos de objetivo da auditoria, né, quando você olha, o trabalho do auditor, o que ele propicia? Ele aumenta o grau de confiança que um usuário vai ter nas demonstrações contábeis, de uma forma geral, certo? Isso esse aumento do grau de confiança é alcançado mediante a expressão de uma opinião que o auditor desenvolve em cima de trabalhos técnicos e chega a uma conclusão sobre a adequação ou não daquelas demonstrações contábeis. Bom, tem um slide aqui, que é o 7, né, que eu faço um resumo de de todas as normas, para dar uma estrutura lógica no trabalho que o auditor executa, porque as normas, elas têm uma sequência numérica que não necessariamente começa pelo planejamento ou pela contratação, certo? Quer dizer, as normas, elas seguem as normas brasileiras, né, seguem a numeração internacional, que, por sua vez, não tem uma sequência que seria normal de um trabalho de auditoria, certo? Então, esse quadro, ele tem como objetivo, esse quadro do 7, né, do slide 7, ele tem como objetivo facilitar a vida do usuário, de quem vai usar o livro-texto aqui e acompanhar desde do início da contratação do trabalho, que é através da norma 210, até a emissão final do relatório, que ele vai seguir a norma 700 e outras normas, 265, por exemplo, para apresentar relatório contendo recomendações, discussões com a administração, com a governança da entidade.
Então, esse quadro, quer dizer, como eu disse, ele facilita o entendimento, a aplicação dessas normas. Ele começa pelo Código de Ética, ele passa pelas normas de controle de qualidade, ele passa pela estrutura conceitual de trabalhos de asseguração e depois ele segue uma ordem lógica para até a emissão final do relatório. Bom, não vou entrar em detalhes do Código de Ética, mas ele tem 3 partes, é importante considerar. A parte A, que seria de aplicação geral, a parte B, que se refere especificamente à independência do auditor, então temos a NBC-PA 290 e a 291, uma se refere ao trabalho de auditoria e outra, outros trabalhos de asseguração. E a parte C, que corresponde ao contador que não atua na prática de auditoria, certo? Bom, como eu mencionei naquele quadro, nós temos também a NBC-PA1, certo? Que trata do controle de qualidade da firma. Se nós olharmos aquela slide 8, né, que resume, nós temos algumas normas que são aplicáveis ao longo de todo o trabalho, né? Ou ao longo de qualquer trabalho, que seria o Código de Ética, norma de controle de qualidade, a estrutura conceitual e assim por diante. Algumas normas que são aplicáveis a todo o trabalho de auditoria, certo? Que nós vamos falar sobre elas, 200, 220, 210, certo? E depois as que são aplicáveis ao trabalho especificamente, né? Então, se nós olharmos a primeira norma, que seria 200, né? Ela é considerada a mãe das normas porque todas as demais normas sempre fazem referência a ela, certo? E é importante que essa norma ela estabelece, primeiramente, a linha divisória que existe entre a responsabilidade do auditor, quer dizer, aquele que efetua o trabalho, e a administração da entidade, certo? Essa norma, ela apresenta também, diferencia o que é uma estrutura de apresentação adequada e o que é uma estrutura de conformidade. A estrutura de apresentação adequada, por exemplo, as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as normas de contabilidade, as normas de contabilidade aplicáveis no Brasil ou adotadas no Brasil, que são, na verdade, os CPCs, né, aprovados pelo CFC, isso é uma estrutura de apresentação adequada. Enquanto você pode também ter uma estrutura de conformidade. Estrutura de conformidade, ela deve atender integralmente os critérios da estrutura sem o objetivo de uma apresentação adequada. Essa é a principal distinção entre um tipo de estrutura e outro, né? Bom, a NBC-TA 200, como eu falei, ela é importante porque ela traz a base de todo o trabalho de auditoria, né? Ela tem todos os conceitos importantes e ela entra nos seus requisitos, estão relacionados com os requisitos éticos, né, de independência que o auditor deve observar, o ceticismo profissional, a existência e necessidade de julgamento profissional, a evidência de auditoria apropriada e suficiente. E ela tem uma grande parte de definições que vão ser importantes para nós entendermos o trabalho do auditor. Por exemplo, o que é o risco de auditoria? O risco do auditor emitir uma opinião inadequada, né? Ou seja, dizer que uma demonstração contábil está certa enquanto ela apresenta problemas, ou o contrário, dizer que ela está distorcida e ela está adequada, certo? Bom, para isso daí é importante a gente entender o que é distorção relevante. E no slide 18, né, nós temos uma apresentação do que são as distorções relevantes. O que é importante considerar que não é só ajustes, não é só a necessidade, diferença de valores, mas também a falta de apresentação de uma informação adequada. Isso é uma distorção, né? Bom, é importante também considerar, e essa norma 200, ela estabelece de uma forma clara que o trabalho do auditor,
mesmo sendo um trabalho planejado e tal, ele tem limitações inerentes, né, normais a um trabalho. Por quê? Pela própria natureza das informações contábeis, a natureza das evidências de auditoria, o fato dele trabalhar em base de teste, certo? E a própria tempestividade, quer dizer, não adianta, eu tenho um tempo limitado para fazer o trabalho de auditoria. Então, isso implica em algumas limitações que devem ser entendidas, né, pelo usuário daquele trabalho, certo? Bom, de uma forma geral, o slide 23, ele apresenta como as normas estão estruturadas. Então, todas as normas têm lá uma introdução, os objetivos daquela norma, quais são as definições importantes para o auditor, para o usuário entender aquela norma, quais são os requisitos, uma série de exemplos de aplicação e outros materiais explicativos e, quando necessário, ela é complementada por apêndices, tá? Bom, a segunda norma relevante é a de contratação do trabalho. Então, essa norma, ela trata da necessidade, por exemplo, do auditor preparar uma carta de contratação, né, onde ele vai fixar as bases do trabalho, o acerto que ele fez das condições em que o trabalho de auditoria será desenvolvido. Por sua vez, a norma seguinte seria a 220, que também é aplicável ao trabalho, né, ao longo do trabalho, é a necessidade de um controle de qualidade. Nós vimos que tem lá a NBC-PA1, que trata do controle de qualidade no nível da firma. Agora estamos vendo que a 220, a norma NBC-TA 220, conforme slide 25, quer dizer, ela trata da qualidade em um trabalho específico. Então ela faz o link, né, a ligação entre... Na norma de controle de qualidade, você tem a liderança da firma como responsável pela qualidade. Num trabalho de auditoria, você tem o sócio responsável pelo trabalho, né? E aí entra a necessidade de observância dos requisitos, aí nós estamos falando de independência, as políticas de aceitação e continuidade, programação da equipe, aspectos relacionados especificamente com a execução do trabalho. E aí eu falo de supervisão, revisão, consultas, essa parte de consultas é importante a gente considerar que não é demérito algum, quer dizer, não existe qualquer demérito no fato de uma pessoa não saber tudo. A vida não é assim mesmo, certo? Então, uma coisa comum em auditoria é a necessidade de repente, você se deparar com uma situação que você precisa consultar um colega. Então, as empresas de auditoria devem ter políticas adequadas para se assegurar de que tudo que necessita de consulta seja efetuada para poder o trabalho ser elaborado dentro da melhor técnica possível. Bom, essa norma trata, como eu falei, da aceitação, designação da equipe, né, o controle de qualidade, a regra de revisão dos trabalhos. Então, se nós olharmos o slide 29, né, ele apresenta uma regra geral de revisão dos trabalhos. Quer dizer, todo trabalho, todo papel de trabalho, eletrônico ou papel, né, deve conter uma revisão por um segundo profissional. Isso significa o quê? Que o trabalho também, o trabalho do sócio, deve ser revisado por outra pessoa de formação e de entendimento equivalente ao do sócio responsável. Bom, existem outra situação importante a considerar, é que isso está no slide 33, trata da existência de diferenças de opinião, certo? Quer dizer, numa equipe de trabalho é normal que o sócio tenha uma opinião, o gerente tenha outra opinião, ou o sócio responsável pelo trabalho tenha uma opinião diferente do sócio de controle de qualidade, aquele que vai efetuar uma revisão independente. E o que é importante, as normas estabelecem a necessidade da entidade, da firma de auditoria, ter uma política para
dirimir essas diferenças de opinião. Você jamais teria um relatório com duas opiniões. A firma tem que chegar, o auditor, o responsável final, deve chegar a uma conclusão final. E que, muitas vezes, isso requer a participação até de um terceiro sócio ou do responsável, né, do presidente da firma de auditoria, certo? Bom, outro aspecto importante é o monitoramento do controle de qualidade. Quer dizer, o que é o monitoramento do controle de qualidade? É você ter uma certeza. Primeiro, a revisão de controle de qualidade é uma revisão anterior à emissão do relatório, para que não saia erro, certo? A revisão de monitoramento é efetuada a posteriori e ela tem como objetivo certificar que a empresa, que a firma de auditoria está seguindo as políticas e tem procedimentos adequados para corrigir eventuais falhas. Quer dizer, uma é preventiva, essa é detectiva, faz parte do controle de qualidade. Bom, em seguida temos a norma que trata da documentação de auditoria. Isso está no slide 35, onde temos uma regra geral que todo trabalho de auditoria deve ser documentado. Ou seja, trabalho não documentado é trabalho não efetuado. Então, todo o exame do auditor, toda a conclusão deve estar suportada por um exame, um papel de trabalho, seja eletrônico ou papel, né? Certo? Que documente aquilo que foi feito. Bom, essa norma trata não só da documentação, como ela entra também no aspecto da tempestividade da documentação, do conteúdo básico do que deve conter a documentação do trabalho, a montagem final do arquivo de auditoria, quer dizer, ou seja, tem uma regra, as normas estabelecem um período não superior a 60 dias e isso deve estar na política de controle de qualidade da firma, no sentido de determinar quando que deve ser concluído os papéis de trabalho. Bom, nessa parte também eu gostaria de destacar a norma 260, que está no slide 38, que trata da comunicação com os órgãos de governança, com os responsáveis de governança da entidade, certo? Bom, essa norma ela é importante porque ela estabelece com quem se comunicar, o que comunicar, como comunicar e quando comunicar aos órgãos de governança. Nós não sabemos quais são os órgãos de governança de uma companhia aberta. Você tem a administração, que são os diretores, são os administradores, e em cima você tem uma supervisão que é feita pelos, por exemplo, conselho de administração. Bom, a norma, como todas as normas, a norma 260, que trata dessas comunicações, ela também tem lá os seus requisitos, né, para determinação das pessoas apropriadas, os assuntos, os processos de comunicação e assim por diante. Perfeito? Bom, essa norma, nessa parte também temos a norma 265, que trata das comunicações sobre as deficiências do controle interno. Então, essa norma, ela estabelece qual é o alcance, qual é o objetivo, né, e define o que é deficiência no controle interno, certo? Que é quando o controle projetado e implementado não consegue, de forma tempestiva, prevenir ou detectar. Quer dizer, a gente tem que ter um controle interno, né? A entidade tem que ter um controle interno e ele tem que ser capaz de ou prevenir ou detectar. Essa norma entra na significância das deficiências para determinar quando elas são importantes e quando são importantes devem ser comunicadas de forma tempestiva aos administradores da entidade. Bom, essa primeira parte eu acho que cobrimos, né, os aspectos, os conceitos gerais, certo, que estão consubstanciados nas normas da série 200, né? 200, 210, 220, 230, 240, né? E principalmente a parte da estrutura conceitual, a parte inicial, né? Como se fosse uma introdução
a este curso. Muito obrigado.